Junkers decidiu acrescentar mais 2 motores que foram soldados às asas. A performance aumentou muito e a produção do novo modelo foi iniciada. Em novembro de 1930, a aeronave foi apresentada à Força Alemã. E em dezembro de 1930, ela foi certificada pela DVL. Em fevereiro de 1931, foi apresentada ao público no aeroporto de Tempelhof. A produção das 12 aeronaves da série JU-52M1 começou na primavera. Mas Junkers errou na previsão de demanda de grandes aeronaves de carga. Só um J152M1 foi enviado para o Canadá. Quando as 7 primeiras foram terminadas, Junkers decidiu interromper a produção dessas naves. Anne estava em baixa, mas não extinta. Quando Junkers apresentou o JU-52-3, encontraram mercado. O JU-52 serviu como avião comercial para muitas nações. Finlândia, Espanha, Suécia e Alemanha eram algumas delas. Serviu como correio aéreo na China e como flutuadores. Carregava madeira em lugares remotos no Canadá. Seu trabalho mais comum era feito com a Lufthansa na Alemanha. Equipado com máquinas de escrever e máscaras de oxigênio, o JU-52 podia voar de Berlim a Roma em 8 horas sobre os Alpes. Um tempo impressionante para as aeronaves contemporâneas. Um total de 400 aviões foi vendido até a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Quinto ato. O lutador Willy. Planos para a recriação de uma força aérea militar, a Luftwaffe, estavam bem adiantados no fim dos anos 20. A crise econômica dos anos 1929 e 30 colocou em espera muitas das ideias, mas o plano básico permaneceu. O plano recebeu aprovação oficial em 10 de agosto de 1932. 5 meses antes, Adolf Hitler fora indicado chanceler. Hitler herdou então uma força aérea embrionária. Mas o novo governo nazista deu à Luftwaffe um suporte financeiro. A horas de se tornar chanceler, o líder nazista da Primeira Guerra Mundial deu ao braço direito Hermann Göring a chefia da Luftwaffe. Mas a maior parte do esforço na criação da Luftwaffe foi de Erhard Milch, que saíra da Lufthansa em 1933. Um de seus primeiros atos foi mandar incrementar a produção de aviões de combate e bombardeiros para estimular a indústria aeronáutica. Os primeiros projetos eram apenas temporários e incluíam um bombardeiro Heinkel HE-51 e o JU-52 convertido. Mas logo vieram outros modelos. É irônico pensar que o Messerschmitt B-109, o mais conhecido bombardeiro da guerra, foi quase descartado no início. O primeiro voo em setembro de 1935, o Bf-109 provocou mais mortes na Segunda Guerra Mundial do que qualquer outra aeronave do eixo. E em outras ocasiões, serviu como bombardeiro acompanhante, interceptador, como avião de ataque e avião de reconhecimento. O Bf-109 também foi produzido em maior quantidade do que qualquer outra aeronave do eixo na guerra, sendo a aeronave mais produzida da história, com mais de 31 mil unidades construídas. Apesar do Bf-109 ter alguns pontos fracos, como ser de curto percurso e ter problemas de aterrissagem, ele foi competitivo entre os bombardeiros aliados até o fim da guerra. Bf-109 era a designação oficial da aeronáutica alemã, já que o projeto fora enviado pela empresa Bayerische Flugzeugwerke. A empresa mudou seu nome para Messerschmitt. Alguns bombardeiros tinham a designação ME-109 estampada na fuselagem.
ME-109 era o nome usado pela propaganda da Luftwaffe, assim como pela Messerschmitt e pelos funcionários da Luftwaffe. Willy Messerschmitt, a princípio, não participaria da concorrência que buscava um bombardeiro monoplano de metal para uma pessoa, para substituir o arado AR-64 e o biplano Heinkel HE-60 em serviço. Isso foi feito com certa animosidade entre Messerschmitt e Milch, diretor da RLM, depois de um projeto anterior que fora um fracasso para a Luftwaffe. Mas Messerschmitt era muito amigo de vários oficiais da Luftwaffe, graças ao sucesso do Messerschmitt Bf-108 Typhoon, um avião esportivo. Depois de um atraso de meses, os fabricantes de aeronaves da Bavária, ou a BFW, da qual Messerschmitt era o projetista-chefe, foi convidada a participar no início de 1935, apesar de Milch ter avisado que eles nunca ganhariam o contrato. Messerschmitt já havia desenhado muitos Bf-109 até o momento. Como o Bf-108, o novo projeto se baseava na construção leve de Messerschmitt, que queria reduzir o número total de partes sólidas tanto quanto possível. Um dos melhores exemplos é a montagem dos pontos estruturais a uma parede de fogo resistente no cockpit, incluindo as barras das asas, bases do motor e trem de aterrissagem. Outra vantagem desse projeto era, já que o trem de aterrissagem se prendia à fuselagem, era possível remover as asas para reparos gerais, se necessário, deixando a fuselagem intacta no trem de aterrissagem. No entanto, havia uma grande desvantagem. A disposição do trem permitia um traçado muito curto, a distância entre os pneus principais e o que o deixava muito instável entre termos de equilíbrio quando no chão. De fato, o Bf-109 era conhecido pela dificuldade em decolar e aterrissar, e muitos simplesmente saíam da rota ou tombavam durante um percurso aparentemente perfeito. Para piorar, os suportes do trem de aterrissagem eram longos demais. Isso fazia com que o nariz apontasse num ângulo muito inclinado em relação ao solo e a visibilidade fosse zero quando taxiava. Esses problemas relacionados ao trem acompanharam o Bf-109 por toda a vida e foram responsáveis por inúmeras perdas. O 109 fez seus primeiros testes em setembro de 1935. Depois foi enviado ao centro de testes da Luftwaffe para fazer parte de um concurso. Foi um dos finalistas no concurso, já que o arado e o Focke-Wulf foram considerados superados. Em março, a RLM ficou sabendo que o Spitfire fora encomendado e foi criado um certo pânico. 12 dias depois, receberam encomendas do Bf-109B1, abrindo caminho para o maior confronto aéreo da história. Sexto ato. A primeira blitz. Mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, os dirigíveis eram fixos na mente do público como um símbolo de terror. Já em 1908, H.G. Wells descreveram um ataque de dirigível a Nova York que deixara a cidade em ruínas numa mistura de chamas e fogo e muitos mortos. Era uma visão que não passou despercebida por comandos militares. O capitão Peter Strasser, chefe da frota alemã, acreditava que a Grã-Bretanha poderia ser vencida por meio de dirigíveis. Os alemães não monopolizavam o desejo de bombardear cidades inimigas e centros industriais, mas eram líderes na tecnologia de dirigíveis. E em 1914, os dirigíveis eram as únicas aeronaves que poderiam transportar bombas longe o bastante para atingir alvos estratégicos. No entanto, neste estágio da guerra, nenhuma nação era capaz de concretizar a visão de Wells de destruição aérea. Viajando a menos de 80 km por hora, o Zeppelin, feito de estrutura de metal e madeira compensada, revelava sérios obstáculos em combate.
Eram tentadores alvos gigantescos para atiradores no chão e para pilotos no ar. A única arma que tinha a seu favor era ficar escondido. Numa noite sem lua, apesar do tamanho, Zeppelins podiam escapar de ser detectados e perseguidos. Os maiores dirigíveis se tornavam sombras noturnas. O exército e a marinha imperial alemã usavam dirigíveis para bombardear vários alvos estratégicos na escuridão, inclusive Paris. Mas o alvo mais desejado era Londres. Os estudantes alemães aprendiam a cantar Zeppelin, voe para a Inglaterra, que vai ser consumida em fogo. A chegada de dirigíveis sobre a Inglaterra em 1915 causou grande impressão na população civil. Apesar disso, o comando considerava uma campanha contínua arriscada. Partir de bases no norte da Alemanha ou da Bélgica ocupada a Inglaterra, na escuridão era muito perigoso. Depois que a Grã-Bretanha usou caças noturnos e baterias no solo providos de munição incendiária, viajar para Londres passando pelas nuvens de gases parecia uma péssima ideia. Desde o começo da guerra, os alemães queriam usar máquinas mais pesadas para bombardeios estratégicos, mas devido à falta de uma máquina adequada, até o advento dos bombardeiros bimotores Gotha. Os Gotha começaram suas incursões na Grã-Bretanha no verão de 1917, com efeitos impressionantes. Tanto a defesa aérea quanto a população civil estavam despreparadas para ataques de bombardeiros à luz do dia. Quando 14 Gothas surgiram no céu de Londres em junho de 1913, milhares de pessoas foram às ruas para observá-los. As bombas caíram sobre elas, matando 162 pessoas. Os Gotha voavam mais rápidos que os Zeppelins e eram mais difíceis de serem abatidos. Quando voavam em formação, podiam castigar aeronaves devido ao poder de fogo combinado. Como era mais rápido e barato construir Gotha que dirigíveis, podiam ser desembarcados em maiores quantidades. A análise final do bombardeamento estratégico da Primeira Guerra Mundial era desanimador. Nesse estágio de evolução, o poder no ar não podia interromper a produção nem diminuir o desejo da população de lutar. Bombardeios eram caros e imprecisos. Sétimo ato. Relâmpago duplo. Em 26 de fevereiro de 1935, Adolf Hitler ordenou que Hermann Göring reativasse a Luftwaffe, rompendo o Tratado de Versalhes assinado em 1919. Apesar de a nova força aérea ser separada do exército, ela mantinha a hierarquia tradicional para seus oficiais e aviadores. Dizem que Hermann Göring, em pessoa, escolheu um emblema diferente para a Luftwaffe das outras divisões do exército. A águia, um antigo símbolo do Império Alemão, permaneceu, mas com outra postura. A águia da Wehrmacht segurava firmemente com as duas garras o símbolo do partido nazista. A águia da Luftwaffe a segurava com uma só, enquanto a outra ficava dobrada num gesto ameaçador. Göring pode ter desenhado o emblema da nova Luftwaffe, mas muito do esforço de criar uma força aérea recaiu sobre Erhard Milch, que saíra da Lufthansa em 1933. Como bombardeiros, muitas aeronaves alemãs não atendiam às exigências de Milch. Nenhuma, a não ser N. O JU-52-3M seria uma solução temporária até que bombardeiros adequados ficassem disponíveis na Alemanha. Em 1934, os Junkers Flugzeugwerk receberam uma encomenda de 1.200 aeronaves JU-52-3M.
A empresa redesenhou o JU-52-3M e acrescentou 2 metralhadoras na cabine posterior, uma no teto e outra na parte de baixo da aeronave. A cabine foi redesenhada como compartimento de bomba, onde cabiam mais de 32 bombas